Meus irmãos, eu desejo saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos estão felizes com a pessoa do Senhor Jesus? Graças a Deus, né? Tenho certeza que esse período que nós vamos estar aqui com os irmãos conosco, será momentos de muito aprendizado, de lembrança daquilo que foi visto e por alguma situação cobrou esquecimento, né? E eu desde já quero desejar um bem-vindo a todos os irmãos, todas as irmãs, a nossa Primeira é Bom, Escola Bíblica de Obreiros e Membros. Vocês são muito bem-vindos. Tenho certeza absoluta que teremos uma boa produtividade na presença do nosso Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Wesley, pela permissibilidade que assim o faz, juntamente com a pastora Valdete. Estamos aqui com os irmãos. Estamos com os irmãos, cooperando. Dessa feita, nessa área do ensino, né? É uma área que eu gosto muito, é uma área que eu me empenho, me esmero para tal. E você tem oportunidade, em determinados momentos, que causar-se em você dúvida, de perguntar, de inquirir, de questionar. E, obviamente, eu estando assegurado das respostas, estou aqui para poder servir a cada um em o nome do Senhor Jesus. Tá? Os irmãos estão com uma apostila aí, que tem uma temática. A temática dessa capa de apostila é identidade cristã, de maneira que, acentuado a isso, nós também pontuamos a trabalhar um subtema, preparando-se para servir com qualidade, à luz de 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo de número 15. Então, principiado a isso, vamos até 2 de Timóteo, o capítulo será o de número 2, o versículo de número 15, em nome do Senhor Jesus. Segunda carta de Paulo a um jovem obreiro comissionado para o ministério, o nome de Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. É um texto bem conhecido e conhecível da igreja, né? De maneira que a sua dimensão e intensidade do conhecimento do versículo bíblico se faz necessário uma boa atenciosidade. Está escrito assim: procura apresentar-te a Deus. Apresentar a quem, igreja? Aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero dar início a isso aqui não com a explicação textual, mas com o que está na apostila. Se você abrir a apostila aí, na segunda página aí, no verso dela, nós temos aí uma pequena introdução que eu a escrevi, e essa pequena introdução ela corrobora com aquilo que o pastor Wesley ele já nos antecedeu aqui falando. Ele não sabia, porque ele não estava com a apostila, né? Ele não estava com a apostila, então ele não sabia o que eu tinha escrito aqui. Então Deus continua usando o servo do Senhor. De fato, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, dias complexos. Peça a sua atenciosidade, viu? Por gentileza. Todos estão com a apostila, os que estão aqui, a grande maioria. Amém. Receberam a apostila, receberam uma caneta. Amém? Um crachazinho, ou um crachazão. Então veja, de fato nós estamos vivendo esses dias. E para que o obreiro
o servo de Deus, a serva de Deus, possa se desenvolver, crescer no ministério, nesse período, nesse interim de tempo tão complicado, se faz necessário ele entender e compreender a sua identidade. Nós não estamos mais, irmãos, em tempo de vivermos uma bipolaridade espiritual. Nós não estamos mais nesse tempo. Nós não podemos mais ficar inércios às situações que estão ocorrendo no mundo, fora aqui das quatro paredes, fora da igreja. Eu pontuo isso daqui iniciando. A apostila de vocês, ela tem alguns espaços em branco para você anotar, escrever, versicular, né? Então eu deixei isso bem clarificador aí. Veja bem, cada um que está aqui tem que ter esse entendimento. A sabedoria ela vem de Deus, ela vem do alto, ela vem de cima. Então sabedoria se recebe. Sabedoria, ela não é comprada, ela não é por troca de moeda, ela se recebe, você pede e recebe. À luz de quê? À luz de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se alguém puder abrir aí, por gentileza, e eu vou continuando aqui. Quando você encontrar o texto bíblico, levante a mão para nós lermos. Tiago 1, 5. Então, a sabedoria de Deus, divina. Por que, pastor Wesley? Antigamente, os nossos pais na fé, os pastores, não tinham tanto conhecimento teológico humano, não tinham tanto conhecimento teológico como se tem hoje. Mas os pastores de antigamente, o que eles tinham, pastor? Eles tinham ciência de Deus. Deus o dava a graça, continua dando a graça, e os pastores, é por aqui, é por aqui, é por aqui, e eles iam fazendo, e Deus ia instruindo os mesmos. Se você prestar bem atenção, hoje a Assembleia de Deus tem praticamente 13,5 milhões de membros. E juntando essa quantidade de membros com outras igrejas, nós evangélicos, cristãos, protestantes, somos milhares de milhares. Só que nós temos que entender e compreender que nós temos uma fé, e a nossa fé, ela não pode estar fragmentada pela falta do conhecimento da palavra de Deus. Tiago 1,5, alguém achou? Por gentileza. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Perceba que o texto bíblico aí, o escritor aí, ele faz o que, pastor? Ele polariza a petição. Ele não diz, só você que tem que pedir, só o irmão que tem que pedir. Se vos falta, peça e Deus dá. Então sabedoria se recebe, sabedoria se recebe. Conectado a isso, nós temos o conhecimento. O conhecimento se adquire, está aqui. Estamos começando nesses 3 dias aqui com os irmãos. Por conhecimento você paga preço. O conhecimento se faz necessário você o buscar, se faz necessário você se empenhar, se esmerar para que você possa ser abagageado de tal conhecimento. Por quê? Porque tem muito crente, e ainda vou aqui ampliar isso, tem muito obreiro que ele é inquirido, que ele é questionado, muita diaconisa, porque ela é inquirida, que ela é questionada acerca de algo, e ele tem dificuldade de responder acerca de tal coisa, porque não se compromete em abrigar-se no conhecimento da palavra de Deus. Pedro, ele falou para nós no capítulo 3, no capítulo 2, que nós, eu e você, nós temos que ter essa autenticidade para nós podermos defender a fé que uma vez nós assim a temos. Por quê? Porque a sua fé você não consegue tocar, você não consegue pegar na fé.
Agora, o fato de você não conseguir pegar, não conseguir tocar na fé, não significa que você não é para ter uma estruturação de fé acolhida no conhecimento da palavra de Deus. Você viu o testemunho que o pastor acabou de contar aqui agora há pouco? Irmãos, se isso é um obreiro com conhecimento da palavra de Deus, ele não é voltado, ele não é abrigado por esses ventos de doutrinas, por essas doutrinas fajuntas do século 21, por essas doutrinas que não são bíblicas, porque nós temos que entender muito bem o que é doutrina e o que é usos e costumes. Usos e costumes não é doutrina, e doutrina não é usos e costumes. Usos e costumes, ele é cultural. Veja, nós aqui nós não temos essa cultura de várias vezes dançar, mas nós somos em um país, ou países africanos, vocês vão ver, vocês já viram em vários vídeos, e veem como é o comportamento de adoração dos irmãos lá, naquele continente. Então se faz necessário nós entendermos esse separatismo, essa separação, e nós não confundirmos. Então a sabedoria, ela se recebe, o conhecimento se adquire. E por fim, a inteligência você usa. A intelectualidade você usa. Deus deu para cada um, além da sabedoria, Deus deu uma mente pensante. Então eu volto a ressaltar o que eu principiei na introdução dessa apostila aqui. Não é tempo mais de nós ficarmos inertes, ficarmos com a nossa mente bipolarizada com as situações que estão acontecendo e pensando que não está acontecendo nada, mas as coisas estão de fato acontecendo. O pastor tocou num ponto aqui que eu iria tocar no princípio e volto a ressaltar. Veja, se o satanismo é uma religião, nós como cristão, não estou dizendo que vai chegar, mas pode acontecer de que se nós repreendermos demônios, satanás, capeta, inferno, o que for, de nós sermos processados, subjugados, uma anfobia religiosa. E nós entendemos e ouvimos os nossos pastores, os nossos pais na fé, que o desenvolvimento e o crescimento do cristão é pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Tem aí o segundo parágrafo aí da introdução, quem puder ler para mim, por gentileza, o segundo parágrafo aí da introdução, a parte aí abaixo, depois dessa primeira, por gentileza. Nossa identidade em 3 perguntas? Não, aqui na introdução ainda aqui, antes do tópico 1. Isso. Não podemos se conformar, escrito está, e não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Somente até aí, por gentileza. Então veja bem, quando a nossa mente ela é pautada na palavra de Deus, e quando o Espírito de Deus ele controla a nossa mente, dificilmente você teremos um controle mudando na nossa mente. Por quê, pastor? Porque é o Espírito de Deus que está em nós. O apóstolo Paulo disse que nós somos templo e morada do Espírito de quem? De Deus. Se eu e você, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, o nosso comportamento é como um cristão perante Deus. E nós temos uma identidade. A nossa identidade é uma identidade cristã, uma identidade cristocêntrica. Mas o que é identidade? Identidade é um conjunto. Esse conjunto de ações, de ocorrências,
que traz essa definição de pessoa. Perceba que ela tem uma junção, que é a identidade cristã. Onde iniciou-se a nossa identidade cristã? Onde inicia ela? Abre aí, por gentileza, Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 20, por gentileza. Isso. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Somente até aí. Já estou crucificado com quem, minha amada? Com Cristo. Continua. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Veja, a fonte inicializadora da sua identidade está em Deus, está em Cristo, está em Jesus. Por quê, pastor? O apóstolo Paulo fala com clareza: não vivo mais eu. Aí ele toma conta com a conjunção adversativa, mas, M-A-S, Cristo vive em? Cristo vive em? Perceba aqui que a prioridade aqui, a primazia aqui, a soberania aqui é Cristo em mim e Cristo em você. Por quê? Porque quando Cristo ele toma essa primazia, quando Cristo toma essa inicialização de fonte de identidade cristã, não tem ensino contrário, não tem palavra contrária que vá fragmentar a tua vivência, a tua fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por que muita gente, e até obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, missionários, missionárias, tem perdido a perspectiva da centralidade da fé na pessoa de Jesus Cristo, fiel e genuína, porque tem a fé por palavra, por boca, e tem a fé genuína. A fé genuína, ela está identificada à luz da palavra de Deus. Cada um que está aqui, quando nasceu para o Senhor, quando nasceu para Cristo, nasceu basilado por fé. Porque Romanos capítulo 10, versículo 17, vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de quem? De Deus. Perceba que a palavra ela não é do homem, foi escrita por homens, mas por homens inspirados por Deus. É por isso, obreiro, é por isso, serva de Deus, é por isso, pastor Lenilson, que a minha, a sua conduta, a minha, a sua postura na casa de Deus tem que ser uma postura com identidade. O seu pastor, o seu líder, a sua pastora, o seu líder que está naquele departamento, o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, tem que olhar, tem que ver em você uma conduta doutrinária corretiva na presença de Deus pela palavra. E eu volto a tocar nesse assunto, é por isso que muitas das vezes há um comportamento dentro da igreja e há outro comportamento dentro de casa. Pastor, então quer dizer, pastor, que eu não posso, pastor, assim, um pouco discordar da minha esposa, discordar do meu esposo. Pastor, não pode. Escute bem, discordar não é inimizade não, meu irmão. Discordar não é inimizade não. Mas aí vem aquele obreiro, quando está aqui no altar cheio do fogo. Aí quando chega em casa, o comportamento de identidade cristã dele é totalmente diferente. Nós não podemos pregar, testemunhar, obrar, ser testemunho ocular daquilo que nós não acentuamos por vida. Escute bem, um liderado, eu vou falar um pouco disso no terceiro dia, mas eu quero pontuar aqui. Um liderado com responsabilidade
Repito, um liderado com responsabilidade, ele tem como uma das suas primazias a obediência à sua liderança. E quando você obedece, ou quando o pastor ou o seu liderado de tal departamento pede alguma coisa a você, não é que ele está mandando em você. Mandar é uma coisa, pedir é outra completamente diferente. E pedir é ato de obediência a quem é solicitado o pedido. Você se lembra de João capítulo 2? Certa feita Jesus estava lá, naquela festa, aí acabou o vinho, aí chegaram para a mãe de Jesus, aí a mãe de Jesus foi conversar com o filho dela, aí o filho dela recobra a mãe, aí a mãe entendeu, e diz assim, ó, fazei tudo o que ele mandar. Ele quem? Jesus. Por quê? Porque ali Jesus é um espelho, Jesus é o espelho classical da maior liderança que já existiu sobre toda a terra. O apóstolo Paulo, ele corrobora isso quando ele diz assim, ó, é o seguinte, sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Se Paulo era imitador de Cristo, e me convida, ele convida a ser imitador dele, porque ele é imitador de Cristo, o meu comportamento tem que ser tal dessa forma. Se faz necessário, irmãos, nós termos esse brilho de comportamento, porque lá fora, nos dias atuais, as coisas estão totalmente diferentes. Lá fora, nos dias atuais, as coisas estão totalmente diferentes. A Bíblia é clara quando fala para mim, nessa fonte de identificação, nessa fonte de identidade. E nessa fonte de identidade eu tenho que entender, primeiro, de onde foi que eu vim. Quem eu sou. Para onde eu vou. E são perguntas da atualidade dentro de faculdade, de universidades. Pergunta curiosa, filosófica. Em que muitos cristãos, muitos crentes têm dificuldade de respostas às mesmas. E você não deveria ter essa dificuldade. Por quê? Porque você tem a Bíblia ao seu dispor. A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido de todo mundo. Agora, se na mesma intensidade, na mesma dimensão de que a Bíblia é vendida, ela fosse lida por muitos crentes, a igreja era muito diferente. Eu não estou falando que você tem que ler a Bíblia 24 horas. Eu não estou falando que você tem que ler a Bíblia 48 horas. Eu estou falando que você tem que ter um compromisso, um devocional, um bíblico, com a palavra do nosso Senhor Deus. Se eu chegar aqui e perguntar quantos dos irmãos aqui tem um devocional todo dia pela manhã, você louva uns 3 hinos à harpa, você lê uma porção da palavra de Deus, faz uma oração. Ah, pastor, eu não posso não, pastor, porque eu não tenho tempo. Pastor, eu não posso não, porque eu trabalho o dia todo. Pastor, eu me acordo de manhã já tomando um banho, fazendo minha higienização bucal. Eu já minha higienização, tenho que sair para a palavra. Não tenho tempo. De fato, o tempo, ele é uma estruturação criada por mim e por você. Você tem que criar esse tempo com Deus. Irmãos, um crente, um obreiro, uma serva de Deus, bem relacionada com Deus e com Jesus, ela nunca vai ter dificuldade de relacionamento com a sua liderança. Eu vou repetir de novo isso daqui. Um crente bem relacionado com Deus, com comunhão com Deus, com a vida íntegra na presença de Deus, ele dificilmente vai ter esse bloqueio, essa fragmentação com a sua liderança. Obediência é um princípio que dentro dela tem uma unção. Você sabia que há uma unção dentro da obediência? Quando você, quando ele, quando eu, quando nós obedecemos,
uma unção, ela se permeabiliza em mim e em você. E essa unção da obediência faz que essa unidade, com essa unicidade de igreja, unificação da igreja de Deus, ela se desenvolva mais e mais e mais. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos que o palestrante, que o ensinador, o pastor, se de fato nós não vermos que tem Deus na vida, o que ele está falando é uma desrealidade da realidade dele. E nós aqui, nós vivemos num mundo real. Faça o teste, irmãos. Comece um devocional com Deus. Comece um devocional com o Senhor. Você vai ver o quanto você, como obreiro, você vai melhorar. Você vai melhorar para a sua esposa, você vai melhorar para o seu pastor, vai melhorar para a sua pastora, vai melhorar para a sua liderança, vai melhorar para o seu departamento, vai melhorar naquilo que você faz, vai melhorar lá no seu trabalho. É diferente quando um crente amanhece pela manhã em oração e devoção com Deus, quando ele sai para a sua labuta. Então, é principiado nisso que eu e você nós temos que entender. Aí na apostila aí, eu tenho um gráfico aí, na segunda página, e alguns lugares aí eles estão em branco, justamente para nós trabalharmos uma dinâmica. E escute bem, o que eu vou questionar aqui agora não é para lhe constranger, e de maneira alguma é para diagnosticar o nível do seu conhecimento, não é para isso. É simplesmente para uma dinâmica. Você tem uma identidade cristã. E a sua identidade cristã, eu falei aqui, à luz de Gálatas, que ela se inicia lá em Deus. Há uma pergunta aí nesse quadro gráfico. E a pergunta primária aí é de onde eu vim. Você sabe de onde você veio? À luz da palavra de Deus, de onde você veio? Essa inquirição de onde você veio, ela tem característica de onde você veio, espiritualmente falando e materialmente falando. Espiritualmente falando, você veio de Deus, do Senhor. Nascemos lá, somos feituras dele. Abra aí, por gentileza, aí, Efésios capítulo de número 2. O versículo será o de número 10, salvo engano. Efésios. Por favor, por gentileza. Pois somos feitura dele. Repete. Pois somos feitura dele. Somos, plural, feituras dele, por gentileza. Criados em Cristo Jesus. Criados em quem? Cristo. Aí, segura aí, por gentileza. Veja bem. Aqui não é quando eu nasci, mas de onde eu vim. Porque o nosso nascimento está à luz de Gálatas. Ou melhor dizendo, de Coríntios, capítulo de número 5, 2 Coríntios, capítulo número 5. E eis que tudo se fez, novo. E nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo.
Então veja, aí foi aonde nós nascemos, porque à luz de Colossenses capítulo 3, versículo 1, está escrito assim, ó: se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima, que são da onde? O pastor tocou aqui no ponto, e eu vou parar aqui, que eu preciso tocar nesse ponto. O pastor falou aqui que a gente por muitas vezes corre muito para conquistar coisas. E ele foi muito feliz quando ele falou que não tem proibidade quanto a isso. A proibidade não está na constância da busca de coisas. Se torna proibida quando isso é a prioridade na minha e na sua vida. Porque a prioridade do obreiro, a prioridade do pastor, a prioridade do evangelista, a prioridade do presbítero, do missionário, da missionária, do cristão, da irmã, do jovem, é crescer em Deus, com Deus e para Deus. Por quê? Porque um crente maduro, escute bem, eu não estou falando crente velho de idade, eu estou falando um crente maduro na fé, maduro, não é de idade, é 10, 15 anos, porque tem gente que tem 50 anos e ele não tem uma maturidade de personalidade como tem uma pessoa de 30, de 20 anos. Eu estou falando de um crente maduro de fé, na fé, de entendimento, de compreensão das coisas espirituais, das coisas materiais. E eu posso lhe dizer, essa maturidade, você não compra ela. Você não adquire ela na faculdade. Essa maturidade ela é uma maturidade relacional. Eu me recordo de Mateus capítulo 6, versículo 3, que ele diz assim, olhe, Jesus, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de quem? A percepção aqui de Cristo Jesus é um ensino para os seus discípulos, é um ensino para os seus apóstolos. E esse ensino de Jesus para os seus discípulos se fazia necessário à época, diante do curso do Sermão da Montanha, que é o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. Jesus fala isso para os seus discípulos em uma época que os discípulos de Jesus estavam tendo dificuldade de relacionamento. Aí Jesus fala isso, é o seguinte, vamos para o Sermão da Montanha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... Tem medo de falar não, por gentileza. E a sua... Justiça. Não é só o reino, é a justiça do reino. Aí quando ele fala buscar, ele traz essa captação do Antigo Testamento. Como, pastor? O capítulo 55, versículo 6 de Isaías. Abra bem aí, por gentileza. Lá no 55 e 6 de Isaías, ele vai dizer assim, olha, pode abrir aí. Buscai ao Senhor. Buscar a quem, igreja? Aí ele vai agora pontuar a situação temporal. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Escute bem, o tempo de buscar o Senhor é agora, é hoje, é esse momento. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A palavra invocar aqui, ela tem uma raiz hebraica. Essa palavra invocar aqui, ela vai além de súplica, ela vai além do processo orativo, ela vai além desse processo de comunicação e de diálogo. Invocar aqui é trazer-se a perto a existência, a situação que ora está invocando. Invocar é o Senhor. É diferente quando você está orando e Deus está perto de você. É diferente quando você está clamando e Deus ele não está perto. Jeremias disse assim, olha, buscar-me-eis e me
me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O capítulo 15, o versículo 3 de Provérbios fala do coração. O capítulo 4, o capítulo 15 e 13, o capítulo 4 e 13 também de Provérbios fala do coração. E você tem que tomar cuidado com o seu coração. O coração é enganoso. O coração do ser humano, e quando eu falo coração, não é esse órgão, tá? Que nós temos. É a sede das nossas emoções. É uma estrutura tricotômica do homem, né? Corpo, alma, psique e espírito que vos fala. Quando lá em Salmos 103, também 104, ele vai dizer assim, ó, buscai o Senhor perpetuamente. Perceba que tem que haver uma constância de busca ao Senhor. Paulo, quando chega lá em Tessalônica, diz, ó, é o seguinte, ó, esse relacionamento tem que ser tão forte que, capítulo 5, 17, 18, vai dizer, orai sem cessar. É por isso que Paulo faz esse resumão no capítulo 13, versículo 1 e 2. Se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. Aí tem crente que vem para um EBOM, uma escola bíblica de obreiro como essa, e muitas vezes a sua mente está pensando outra coisa completamente diferente do que está ocorrendo aqui. O que é que eu vou ganhar amanhã, como é que eu vou fazer amanhã, de que forma eu vou ganhar, o que é que eu tenho que investir, como é que eu tenho que fazer, de que forma que eu tenho que trabalhar. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Há um tempo estrutural para mim e para a sua vida determinado por Deus. O que você faz para Deus é contabilizado por Deus. E agora a segunda parte. O que você faz de mal ou de bom é contabilizado também por teu Deus. Então nós temos que entender isso. De onde eu vim? Gênesis 2 e 7. E formou Deus o homem do pó da terra. Materialmente, nós vemos do pó. E soprou o Espírito, o Ruach, ou Ruach. De onde eu vim? Quem eu sou? Para onde eu vou? Esses atributos identificam a sua verdadeira identidade cristã na presença de Deus. Porque, meu irmão, se você não compreender esse princípio de coisa, porque aqui a situação aqui ela não é desordenada. Nós temos que começar do princípio, vai dando continuidade, chegamos no meio, vai dando continuidade até chegar no final. Então o princípio é: você tem que saber quem é você, de onde você veio e para lá onde você vai. E nessa estruturação disso, dessa essência de onde você veio, é tudo por causa de Deus. Você está com a caneta aí? Eu lhe entreguei a caneta. E se você puder anotar o que eu vou falar aqui, anote aí por gentileza, e eu vou versicular. Coloca aí. Eu, primeira pessoa do singular, tá? Eu, escreva aí, existo, com X, tá? EX, porque Deus existe. E agora eu vou pontuar isso aí, porque que eu falei isso. Primeiro, que Deus não depende
de nada que existe para ele existir. Deus de nada, de nada. É eu e você que estamos aqui nessa noite que dependemos da existência de Deus para continuar existindo. Somos nós que dependemos da existência do Pai. Isaías falou algo muito interessante no capítulo 43, versículo 13. Abra aí, por gentileza. 43, 13 de Isaías. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então perceba que Deus não depende de estações, períodos, horas, minutos e segundos para ele existir. Deus não depende disso. Agora nós, o pastor pontuou isso aqui também, e eu quero tocar nesse assunto também, o pastor Wesley falou. Agora nós temos, irmãos, escute bem isso aqui, por gentileza, olhe bem. Nós temos o dia com a noite somada a 24 horas, sim ou não? Sim ou não? Sim, 24 horas. Veja bem, irmãos, você tem 24 horas. Aqueles que são CLTistas, eles trabalham 8 horas, é a carga horária. Aí aqueles que fazem uma hora, a denominadas hora extra, ele faz 1, 2, 3, 4, vai depender. E aí depois você tem um período chamado, o período que o próprio Jesus disse que é o período para descanso. Às vezes tem gente que dorme, o seu descanso é o dia, porque trabalha à noite. E outros trabalham de dia e descansam à noite. Segundo a medicina, nós temos que dormir, para dormir legal, 8 horas, 7 a 8 horas. Agora, veja esse peso aí. Vamos pegar 8 de trabalho, vou botar mais 8 de dormir, dá 16, falta mais 8. Aí vou botar que o irmãozinho lá tem 2 horas extra, eu tenho mais 6. Pastor, o senhor pode falar uma verdade acerca de mim? Posso. Eu sou a irmã, viu, pastor? Beleza. Porque eu estou falando de trabalho, porque tem irmã que ela não trabalha formalmente, ela trabalha em casa. E quem trabalha em casa, irmão, trabalha muito mais do que trabalha formalmente. A labuta diária das irmãs dentro de casa, muitas vezes é mais laboriosa do que aqueles que trabalham formalmente fora de casa. Você vê como é que a mulher é. A mulher, ela tá no afazer doméstico, varrendo a casa, mas do mesmo tempo que está varrendo a casa, o feijão está cozinhando, do mesmo jeito que o feijão está cozinhando, o arroz também está cozinhando lá, do mesmo jeito lá, daqui a pouco lá, a máquina de lavar roupa também está mexendo ali. Pastor, mas a máquina é sozinha, pastor, o fogo é sozinho, mas é a atenção que ela tem a essa tríade de trabalho. E aí eu quero tocar aqui num assunto que o obreiro, o homem, o servo de Deus, a serva de Deus, o camarada macho alfa, ele tem que compreender, tem que entender, tem que valorizar essa serva de Deus. Porque tem irmão, tem obreiro que ele não valoriza a quem é a pessoalidade feminina. E quando você valoriza a mulher da tua mocidade, quando você valoriza a tua esposa, quando você valoriza aquela que está do teu lado, o que acontece? Você cresce ministerialmente, sabia disso? Você sabia que você cresce ministerialmente quando você pontua a valorização? Você elogia a sua esposa? Pastor, como é que eu cresço, pastor, ministerialmente? Você cresce do ministério chamado Ministério da Família. E eu quero ressaltar uma coisa aqui bem clássica. O primeiro ministério de qualquer irmão, de qualquer irmã, de qualquer obreiro, de qualquer pastor, o que for, se chama família.
Se você perder essa identidade cristã da família, você não cresce nas outras áreas ministeriais. Porque como é que o seu pastor, ele até quer, mas como é que o seu pastor, como é que sua liderança vai lhe levantar, vai lhe colocar em determinados lugares, determinados cargos, se o seu desenvolvimento familiar é totalmente fragmentado? Da mesma forma, as nossas irmãs, as mulheres. Porque Paulo vai comparar essa ideia, a ideia das irmãs, e quando fala com elas, ele diz, olha, vocês irmãs, vocês irmãos, ame as suas esposas, como Cristo amou a igreja, ama a igreja. E os irmãos, os homens, os machos, da mesma forma. Porque o amor, irmão, escute bem, o amor, ele não pontua quem manda mais e quem manda menos dentro de casa. Aqui não tem quem está na frente e não tem quem está atrás. Aqui está do lado, ela está do seu lado, você está do lado dela. É um do lado do outro, é conjunto, é uma união, uma unificação. Um colocando, dando a mão ao outro, nós vamos juntos. Estamos sofrendo juntos, estamos passando prova junto, estamos alegres, estamos juntos também. Estamos na bênção, estamos juntos. Porque você... Só Deus seguinte. Aquela família que vem, o homem na frente, a mulher atrás, os filhos, tudo vem para a igreja. Já viu aquela família? Isso é o tópico 3 é desse jeito. Então, é um do lado do outro. E você é o que, pastor? Eu estou falando de família. E você é o espelho dos seus filhos. Se tem respeitabilidade do filho para com o pai, para com a mãe, tem que ter respeitabilidade do pai e da mãe para com o filho. E eu não estou dizendo aqui que a mãe tem também tudo que passar a mão, não. Irmão, vocês estão vendo como é que o que está acontecendo nos dias atuais? É umas brincadeiras, irmão. Eu já entrei na casa de crente, que é umas brincadeiras, irmão. Tudo o filhinho aí fica dando na cara do pai. Ô papai, e o papai fica rindo. Fica rindo. O pai vai crescer. Se desviar, vai bater no pai. O filho tem que ter respeitabilidade com o pai. O pai tem que ser firme. A mãe tem que ser firme. Na palavra, na fala. E ser firme, porque fulano é muito ignorante. Não, não é ignorante. Não é ignorância. É firmeza na palavra, porque ele vai crescer e vai ter o pai e a mãe como espelho. E a família, irmãos, ela está sendo muito perseguida. A família cristã da atualidade, ela está sendo muito cobrada da sociedade alheia à igreja. Porque aqui é a igreja de Deus. E aqui eu falo com toda claridade, aqui é a paz do Senhor a todos os irmãos e a todas as irmãs, macho e fêmea, homem e mulher. É o que está escrito. Porque dependendo da situação, em determinadas situações por aí, não pode se falar. Mas eu tenho claridade do que está escrito, e além de ter claridade, eu não me recuo, não tenho medo, sei do que Deus colocou sobre a minha responsabilidade nessa temática aqui. Essa aqui não é a primeira vez que eu estou dando essa Ebon aqui, eu já dei essa Ebon aqui em mais outros 4 estados, eu não tenho medo, não vou me recuar de falar. A família cristã, a família de Deus, ela está sendo perseguida, mas a família cristã, a família de Deus que tem identidade com Deus, identidade com o Senhor, ela tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Venha Satanás, venha diabo, venha o que vier, mas a família de Deus, ela vai estar intacta na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem que defender a sua família. Você
protetor da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, das suas filhas. E andar com conduta de seriedade familiar. Porque, irmão, veja bem, irmãos, veja bem. Tudo é para o nosso ensino, veja bem. Está lá a irmã lá dentro de casa, lá a irmã começa a se aprontar de 5 horas da tarde. 5 horas, 5h20, 5h10, 5h30, 5h40, 5h50, 6, 6h10, 6h06, vai caminhando, aí daqui a pouco está prestes a começar o culto, a oração do culto. Aí o camarada está lá e ele não... Ele perde a ideia de paciência, não suporta. Aí lá vai ele. Bora, menino, entra, fulano, entra, Beltrano e caminha. Eu tenho uma pergunta para perguntar, sabendo a resposta. Quando você se matrimoniou no altar, ou você fez o juramento lá no cartório, no civil lá, com um juiz de paz, o juiz de paz, ele não começou com a sua esposa perguntando só para a sua esposa, esperando você chegar, não. Ele não perguntou só para o seu esposo, esperando para a esposa para ela chegar, ou um outro chegar, não. Estavam os dois. Então tem que ter o quê? Tem que ter, irmãos, essa amabilidade mútua. Vocês são, eu sou, nós somos uma família. É muito importante, meus irmãos, minhas irmãs, obreiros, membros, a responsiva da família. Como é que você, como líder da casa, como chefe, como cabeça, tem colocado em praticidade e em prioridade essa ação de cuidado da família? E uma outra coisa, irmãos, ceda hoje para sua esposa ceder amanhã. Porque se você puxa a corda para um lado, puxa para o outro, não vai dar certo. Não vai dar certo. O meu pai e minha mãe, papai e mamãe, eles não são crentes na pessoa de Jesus Cristo. Mas meu pai e minha mãe já tem 42 anos de vida, os dois juntos. 42 anos de vida. Tem 7 anos a mais do que eu. Então você veja, quanto é que é espelho? Quanto que é verdadeiro, fiel, essa identidade familiar? Ah, pastor, mas pode acontecer alguma coisa, não dá certo? Pode. Mas o que não pode, irmão, é um trocar de roupa. Um é amanhã hoje, depois é com outra, depois é com outra. Não, isso aí não. Porque crente, ele é diferente. Tem alguém falando e apontando, é crente, é isso, é aquilo, faz isso, faz aquela coisa e outra. E na verdade não é um crente, não é um obreiro autêntico. Porque o obreiro autêntico a diaconisa autêntica, a obreira autêntica, ela é constante na obra de Deus, na obra do Senhor. Ela é envolvida. Pastor, estou contigo, não abro não. Ô meu líder, estou contigo, não abro não. Abraça essa causa. Porque quando você falta na necessidade do que está precisando do seu líder, há uma fragmentação daquela ação para ocorrer. Escute, e a obra é de Deus, mas conta com você. Vou repetir, a obra é de Deus. A obra é de quem, igreja? De Deus, mas conta com você, com cada um que está aqui. Se eu perguntar para o pastor dos senhores, das senhoras ali agora, se eu perguntar para a pastora dos senhores ali agora, eles contam com vocês. Eles não fazem essa obra aqui sozinhos. Eles precisam que vocês abracem a causa, deem as mãos e a obra ela vai crescendo. Não é assim, presidente? A igreja, a evangelização, a igreja urbana, ela não cresce sozinha. Ela cresce com a união, com a unicidade.
Aí fica o obreiro dando lugar à carne, tá? Para ser mais simplista. Dando lugar à carne. Eu não vou porque eu estou. O pastor deu aquela palavra lá, não gostei, foi comigo. E de maneira que nem foi. O pastor está pregando, está ministrando, o Espírito está usando. Não vou não, porque a pastora hoje não me deu a parte do Senhor. Irmão, você vive desses mimimi, dessas picuinhas. A sua fé, ela está substanciada, consubstanciada, fundamentalizada nessas coisinhas. Porque se a pastora Val não me der a parte do Senhor, no domingo eu não vou no culto. Porque se o pastor Wesley não me dá, porque se o pastor não... Deixa eu lhe falar uma coisa para você aqui, irmão. Você tem que ter endereço de visibilidade de fé. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 2. Olhando para Jesus. Para quem? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Temos que olhar para Cristo em obediência à liderança que Ele colocou sobre nós. Repito, temos que olhar para Cristo em obediência à liderança que Ele colocou sobre nós. E o que eu estou falando aqui está com alusão à apostila, que não foi o pastor que me pediu para dizer ou para falar, não. Então, cada um que está aqui nessa noite, irmão, irmã, jovem, rapaz, moça, o Deus que é o dono da obra, Ele conta com você nessa obra, para essa obra crescer. Irmãos, eu preguei com vocês, eu acho que era aqui do lado, é aqui do lado aqui, pastor? Eu preguei com vocês aqui do lado, onde no meio da igreja tinha umas colunas. E olha a oportunidade que Deus deu a vocês, está me dando a mim, de nós estarmos num templo como esse, com ar-condicionado, com poltrona. Isso aqui se chama o quê? Se chama crescimento da obra de Deus que confiou a homens. Confiou, mas o homem está fazendo com zelo. E eu tenho certeza absoluta que o pastor Wesley sabe disso. Esse crescimento não foi ele sozinho, não foi a pastora Val sozinho. Esse crescimento foi um crescimento conjunto para a glorificação e honra do nome do Senhor Jesus. Aqui tem departamento de irmãs, departamento de irmãs, de varões, de jovens, né? Então vamos lá, de adolescentes. Então, cada departamento tem um líder, sim ou não? Tem um líder. E esse líder que está na frente desse tal departamento, que às vezes você é liderado por tal, ele tem sentimentos porque ele é um homem, uma mulher, ele tem essa natureza caída sobre ele. Eu costumo dizer que nós somos seres espirituais. Coloca isso. Nós somos... Anota aí, bota aí nessa segunda, aí embaixo aí. Nós somos... seres espirituais. Nós somos seres espirituais. No corpo material. Vocês vão ser certificados no último dia. Antes ao certificado, eu fiz umas questãozinhas, eu vou dar para vocês vão responder essas questãozinhas para vocês serem certificados, ok? Caminha. Então vamos lá. Esse líder, nós somos seres espirituais num corpo material. Ou seja, você não é 100% espírito e você não é 100% carne. Só que o Espírito
que está em você, que habita em você, ele tem que ser predominante à carne. O seu líder, o seu liderado, ele tem sentimentos. Ele é um ser humano. Ele está aí na frente porque alguém o colocou, o pastor o colocou, o pastor designou de ele estar aí. Mas ele sofre situações, tentações, objeções, contrariações. Então, escute isso daqui. Então, quando você olhar para o seu líder, quando você olhar para o seu liderado, você tem consciência que não vai encontrar perfeição em tudo nele. Mas quando você olhar para o seu líder, para o seu liderado, não queira ver só as imperfeições. Não olhe só para as imperfeições. Por quê? Porque se você conotar só as imperfeições, você estará destituído de graça e de misericórdia do Pai. Por quê? Porque todos nós temos imperfeições. Só que a graça capacitadora do Espírito Santo de Deus em mim e em você faz com que tenhamos um outro lado, esse outro lado são as virtudes. E essas virtudes, elas são para serem testemunhadas. Porque são essas virtudes que faz você hoje liderado, amanhã ser um líder para a glória e honra do nome de Jesus. E aí eu lhe pergunto, e quando você for líder? Será que você vai ter essa estrutura de absorver essas críticas, essas contrariações, esses posicionamentos contrários de A, de B e de C? Porque o seu comportamento tem que ser um comportamento diferenciado. Para quê, pastor? Para que aqueles que estão, e nós que estamos diante de rodeado de uma tão grande testemunha, Hebreus capítulo 12, verso 1. Nós não podemos, irmãos, se embaraçar com as coisas dessa vida. O ministério que Deus lhe confiou a você, Ele confiou a você com capacitação do alto, de cima, do Espírito Santo de Deus. E após isso, também, essa identidade sua de você buscar capacitação para o crescimento do seu ministério. O ministério que Deus lhe confiou, ele cresce por Deus, de maneira que também precisa do seu envolvimento para que haja crescimento. Independentemente da intensidade de pecado que você pecou lá atrás, que você fez, que aconteceu, você teve o perdão divino. E eu me lembro de capítulo 9, versículo 13 a seguir do livro de Atos Apóstolos, quando Paulo ali, naquela situação, é dito para ele, na pessoa de Jesus, ele é perseguidor da igreja, ele é tudo contrário à igreja, mas para mim, isso é Jesus falando, ele é um vaso escolhido para a minha obra. Eu quero dizer para você, você é um vaso escolhido para a obra de Deus. Você é um vaso escolhido para a obra de Deus, para crescer na obra do Senhor Jesus. E esse crescimento depende só do seu pastor? Não. Porque tem crente, tem obreiro, tem mulher, tem irmã, tem jovem, que o pastor quer até ajudar, que o líder quer até ajudar, mas ele não quer se ajudar. Ele só vê coisa errada, só critica. Porque se eu estivesse no som, eu mexia diferente. Se eu estivesse pregando, eu fazia diferente. Se eu estivesse lá onde o pastor está, eu falaria outra coisa. Se eu estivesse aí na frente do departamento, eu fazeria da forma diferente. Comigo ia ser melhor.
Irmão, esse espírito de superioridade, irmãos, ele tem que ser extirpado da vida de crente. Aqui o espírito que tem que permeabilizar nós é o espírito da dependência do Espírito de Deus para fazer a obra de Deus. E eu digo mais, e a obra de Deus você não faz sozinho e você não faz sozinha. O sonoplasta precisa de você, o pastor precisa de você, o diácono precisa de você, o porteiro precisa de você, cada um precisa do outro. Por quê, pastor? Porque nós somos um corpo. Se o pé doer, o corpo todo sente que o pé está doendo. Se acontecer um acidente na mão, o corpo todo entende que aconteceu um acidente nessa mão. Então nós temos que entender e compreender e parar dessas coisinhas, essas coisas que só critica, só fala mal, só diz isso, só fica com disse-me-disse, fica com palavra que leva para lá, que leva para cá, com fofoquice, com essa coisa. Nós temos que entender que Deus nos chamou como obreiros, responsáveis, homens maduros, mulheres maduras, para fazer a obra de Deus com integridade e com responsabilidade na casa de Deus. Pastor, eu não estou gostando assim dessa, mas não estou gostando desse emprego de palavra, não. Mas essa é a realidade, irmão. O líder, ele não está sobre o liderado para ele passar a mão em tudo que acontece de errado. Ele está ali para ajudar. Como? Ser tratado. Como é que você quer falar de família se você não vive uma integridade de família? Como é que você quer falar de santidade se a sua vida é uma vida de pecado? Como é que você quer falar de idoneidade se você é uma pessoa não idônea? Como é que você quer falar de responsabilidade cristã se você é irresponsável com as suas atividades que foram colocada sobre a sua responsabilidade? E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão obreiro, e você, minha irmã. Tem aqui essas cadeiras que estão aqui. Jesus não lhe chamou para você só vir para um culto de domingo, ou domingo, ou de terça, ou de quinta, para ficar só aqui sentado. E que só glória a Deus e aleluia. Não, Jesus não chamou você só para isso, não. Quantos aqui nessa noite são igreja de Deus, por gentileza? No conjunto, né? Se somos igreja de Deus, a Bíblia vai falar que Deus, Ele chamou a sua igreja para duas coisas. Quantas coisas? Duas coisas. Primeiro, a salvação. E segundo, o que, pastor? A pregação genuína do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para ganhar almas para o reino de Deus e aguardar a vinda do Senhor Jesus. Vou falar aqui, não fique chateado comigo não, porque não é eu, é a palavra. Escuta bem, Deus, Ele lhe chamou, não foi para nós termos... Deus, Ele lhe chamou, não foi para conquistarmos carros novos, casas novas. Não foi para nós morarmos dentro de condomínio fechado, que não é proibido morar, pode morar, é para ter um carro bom. Mas isso não é prioridade. E tem gente trocando as prioridades, presidente. Tem muita gente trocando prioridade. Lá na igreja lá onde eu me congregava, lá no Rio Grande do Norte, eu lembro como fosse eu era porteiro, né? Aceitei a Jesus Cristo, Senhor, tal. Aí o pastor, depois de uns 3, 4 meses, chegou para mim: irmão Nilson, tudo bom? Você já se batizou nas águas? Eu digo, já. Eu vou separar você, olhe bem, eu vou separar você para ser porteiro da igreja. Não era nem auxiliar, nem cooperador. Assembleia de Deus, missão, Rio Grande do Norte. Separar você para ficar na porta da igreja. Pode ser, meu filho? Pode, pastor. Então, vai ter uma escala aqui e você vai para a portaria. Na sua escala, tá bom? Tá bom. Você está trabalhando? Não, estou trabalhando. Então, nos dias que você não puder
vim estar por causa do trabalho, você informa ao pessoal que faz a escala, tudo bem, pastor. E comecei lá na portaria. Só que lá na portaria eu comecei a ouvir os porteiros antigos. E alguns porteiros antigos que eram obreiros começaram a dizer: o pastor só bota eu para a portaria. Só eu que fico aqui na portaria. Só eu que fico como porteiro. Não é para eu estar ficando aqui na portaria, eu quero estar lá em cima. Eu lembro como fosse hoje, uma certa feita eu cheguei, eu não era o porteiro escalado. Cheguei e me sentei. Sentei. Falei, tal. Daqui a pouco lá vi o irmão lá fora, sentou e disse assim: o irmão isso, não, ó, vai lá para a portaria hoje, vai ficar lá na portaria, daqui a pouco eu chego lá. Não era minha escala. Quem disse que ele voltou para lá para a portaria mais? Tem gente, irmãos, tem crente, tem obreiro, tem servo de Deus, serva de Deus, que pensa que alguns serviços dentro da casa de Deus, que há algumas ações de diaconia no grego, que é serviço, que é servir, ele trata aquilo ali como uma espécie de decrescência nele, de humilhação. Colocar um copo com água aqui, está lá na portaria, está anotando o nome, fazendo algo. Isso não é decrescência para você. Isso é o que, pastor? Isso é bagagem ministerial para você. Isso é estruturação ministerial para a sua vida. Você tem, irmãos, que ter essa grandeza dentro de você de servir, de serviço. Está na portaria, ou onde for que o pastor ou o líder precisar de mim, ou precisar de você. Não é uma espécie de decrescência, de vergonha. Muito pelo contrário, irmãos. Isso teria que ser um gozo na nossa alma. Nós temos que glória a Deus, porque eu estou dentro da casa de Deus e eu estou trabalhando para o Senhor Jesus. Eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou sendo útil para alguma coisa dentro da igreja. Porque tem gente que vem para a igreja e pensa que é só sentar no banco, glorificar Jesus e ir embora. E interessante, e tem esses tipos de crente, tem um obreiro, que ele vem para o culto, senta no culto, dá glória a Deus, dá aleluia, ele vai para o trabalho, lá no trabalho ninguém sabe que ele é crente. Isso é o problema. Sabia, irmão, que tem crente que no trabalho dele, as pessoas não sabem que ele é crente, que ele é servo de Deus, que ele é homem de Deus. Tem gente que tem vergonha de falar que é crente, que é cristão dentro do trabalho. Eu digo porque onde eu trabalhava tinha cristãos e eles tinham vergonha. Eles não davam a paz do Senhor, dava a paz do Senhor, ficava: Pai do Senhor, vai do Senhor, irmão. Irmão, como é que nós queremos que o Pai confesse-nos diante que os cristãos confessem-nos diante do Pai? Se a nossa vida, se o nosso ser, ele não é um espelho para o mundo de um cristão protestante, do servo de Deus fiel e verdadeiro. Por quê, pastor? Porque Paulo falou, Coríntios 1,18, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Do evangelho de quem? Porque ele é o quê? Ele é o quê, irmãos? Não, a igreja conhece, ele é o poder de Deus. É muito bonito. É muito gracioso, irmãos, e eu tenho esse privilégio de muitas vezes ter chamado aqui, ó, aquilo ali é um jovem de Deus, ó, aquele irmãozinho, aquele neguinho ali é crente, irmão. Rapaz, o vento vai levar ele de tão magro que ele é, ó, mas é crente. Porque quando eu aceitei a Jesus, irmãos, antes de eu não aceitar Jesus, eu não prestava mesmo não, irmão. Xingava os crentes, jogava pedra nesses cultos livres que tinha na frente aí, falava meio monte de coisa, eu só veio dizer: jovem, Deus tem uma obra na tua vida. Mas quando aceitei a Jesus, confessei a Cristo, eu me converti de verdade, fui regenerado pelo Espírito Santo de Deus, eu vim para Jesus de corpo, alma e espírito, me apresentei como sacrifício vivo, santo e agradável a
Deus. Você está apresentado, você se apresenta a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus de verdade? Seu pastor pode contar com você? Sua pastora pode contar com você? Seu líder pode contar com você? Hã? Irmãos, que a misericórdia de Deus, ela sobrevenha sobre nós a cada dia. Porque os dias que nós estamos vivendo são dias maus. São dias, irmãos, que tem igreja para todo tipo de pseudo-crente. Tem a igreja das cortinas pretas, tem a igreja do jogo de luz, tem a igreja do robô que fica para lá para cá, de todo jeito tem. Lá em Goiânia, tem uma igreja, uma determinada igreja lá, que eu não vou citar o nome dela, mas por eu falar vocês vão saber, que essa igreja, o convite dela era uma formalidade totalmente adversa à igreja. E quando se entrava dentro daquela igreja lá não tinha, e como não tem jeito de uma igreja autêntica, verdadeira. Lá parece mais uma boate. E você passa ali de frente ali ao setor Bueno, um setor nobre da cidade de Goiânia. No dia de domingo você não encontra vaga para você estacionar carro. A avenida é lotada, superlotada do que é de gente lá. Por quê, pastor? Porque as pessoas estão procurando facilidade de servir a um pseu. Porque se você fala para servir com autenticidade, as pessoas, elas começam a se rejeitar, a voltar para trás. Porque ser crente, irmão, ser servo de Deus autêntico, protegido, não é só aqui dentro da igreja, não, é lá fora também, ali fora também, fora das quatro paredes. Porque hoje é moda, é modinha ser chamado. Eu sou evangélico, eu também sou evangélico também. Ah, você é evangélico? É, beleza. E aí, mas deixa eu te falar aí, tu é evangélico? Sou. Tu crê em Jesus? E aí, mas aí, tu cumpre os mandamentos de Jesus? Não, mas Jesus não veio para julgar ninguém. Jesus só quer o meu coração. Ah, é, né? Não, Jesus veio, mas ele me compreende, ele me entende do jeito que eu sou, porque a Bíblia diz, vinde a mim como estáis. A Bíblia não diz isso. Semana retrasada eu peguei um debate na internet, aí no Instagram, e eu recebi uma notificação depois disso do Instagram, como um religioso ao extremo, porque teve uma pessoa que colocou lá acerca de um determinado cantor aí, que estava cantando dentro da igreja, agora ele disse que não é mais gospel. Ele não é mais. Ele nunca foi, irmão, na verdade. Aí não é mais gospel, aí alguém colocou lá, não julgues, porque a Bíblia, a palavra de Deus diz, vinde a mim como estáis. Eu perguntei, onde é que está escrito isso, irmã? Aí ela botou, não julgues para não ser julgado, embaixo da minha pergunta. Porque o mais próximo que chega disso é a luz do capítulo 11 de João, versículo 28 a seguir. Vinde a mim todos que estáis e sobre, porque e ele fala, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então nós temos que entender que nós estamos aqui na igreja de Deus aqui, é para servir a Deus com o que, pastor? Com qualidade. O século 21 precisa de obreiros, de serva de Deus, de homens de Deus
preparado para esta época. Nós estamos indo outra época, que não é mais há 20 anos atrás, não. A forma de evangelizar, a forma de pregar mudou, é completamente diferente. Agora veja, nós estamos pregando, o pastor falou aqui algo interessante e eu quero pontuar. Falou que nós estamos pregando para universitários. Muitos estão estudando hoje. Mas esses universitários da área do direito, da área da filosofia, da área da odontologia, da área da medicina, em várias áreas, esses tais aí desconhecem de uma das áreas que mais eles teriam que entender, que é da área teológica, de entendimento da palavra de Deus. Teologia não esfria crente, teologia não esfria obreiro, a palavra de Deus não esfria ninguém, muito pelo contrário, a palavra de Deus faz crente ser quente na presença do Espírito Santo de Deus. Aí você vê esses universitários aí da atualidade, fazendo o que, pastor? Sendo levados, irmãos, por ventos de doutrina. Não, porque agora é o seguinte, ó, porque se eu estou com 2 celulares aqui, se quem é? Tu quer o XR ou tu quer o iPhone 11? Olha a pregação de hoje. E quando nós vamos aconselhar esse tipo de pregação, pensa que a gente quer mandar, pensa que a gente quer estar criticando, e não. O que nós temos que pregar é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor Jesus. Esse tipo de fala coach não faz você crescer biblicamente, espiritualmente. Porque você tem que se alimentar de quê, pastor? De pão. Mas é pão de baixo não. Porque o texto vai, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a de Deus. E a palavra, ela é pão espiritual. Tem gente que está se alimentando com muita ação da carne. Tem muito obreiro se alimentando com pão da terra. É por isso que tem dificuldade de fazer a obra de Deus da forma que é para ser feita. É por isso que não participa de culto. É por isso que está esfriando. É por isso que está em casa. É por isso que está dessa forma. Escute, você, eu, nós precisamos já de um reavivamento, de uma conduta e de uma postura e de uma identidade cristã na presença de Deus correta. De moralidade, de respeitabilidade, de amabilidade. A minha esposa tem que ter, já, meu esposo é um homem de Deus, é crente. Ele anda para lá, ele anda para cá, ele anda para o lado, para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste, mas não chega a fala, não chega a contrariedade dele, porque ele anda como um servo de Deus, como um homem crente, idôneo, fiel à sua casa, fiel à sua família, fiel à sua esposa, fiel ao seu esposo, fiel ao seu pastor. Escute uma coisa. Eu não posso falar e lecionar um evangelho prostituído. Um evangelho totalmente disperso do genuíno evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos, irmão, romantizar o que está escrito. Cada um que está aqui sabe muito bem, a nossa conduta vai dizer, ou é céu ou é inferno. Inferno ou céu. E eu até entendo esse silenciar. Então, essa é a postura que nós temos que ter. Você não cresce sozinho e sozinha. Eu não cresço sozinho. Eu desenvolvi nesse crescimento porque outros vieram antes de mim. Então, quando alguém senta com você, quando o seu líder senta com você para conversar, para falar, para te instruir, é porque ele quer o teu crescimento.
Crescimento, teu crescimento. E quantos aqui querem crescer? O seu crescimento é para a glória de Deus e a alegria da sua liderança. Se você está crescendo, a sua liderança se alegra, fica feliz. Por quê? Porque ela sabe que o trabalho que está sendo feito é um trabalho correto, é um trabalho claro, é um trabalho da parte de Deus para glorificar o nome de Deus. Agora veja, irmãos. O irmão está ali, a irmã está ali, aí fica com pisa aqui, pisa acolá, pisa do outro lado. Escute, irmão, se você é crente, você é servo, você é obreiro, você é serva de Deus, o que tem sobre você também tem que ter essa estrutura testemunhal. Porque, irmão, o que tem de celular de crente, irmão, com coisa que não faz parte da vida de crente, dentro da igreja dos crentes, dizendo que é crente, é muita gente. Como é que você vai dizer para o seu filho, não assista isso, se você assiste? Como é que você vai dizer para a sua filha, não faça isso, se você faz? No sentido deteriorado. Porque tem coisa assim que o adulto tem que fazer, que a criança, que o jovem não, que o adolescente não pode fazer ainda. E é por isso que tem que ter o diálogo. É por isso, pai, mãe, é por isso, meu irmão, minha irmã, que você tem que conversar mais com seu filho, conversar mais com a sua filha, entender as crises que ele e ela têm, porque você não pensa que não tem, não, que tem sim. É por isso que você tem que ser, e tem que ter essa estrutura para quê? Para que o seu filho ele possa se abrir com você, sua filha possa se abrir com você. Seu filho, sua filha tem que encontrar você, pai e mãe, uma guarita para se confessar, para falar, para dizer, para expressar. Aí o filho chega do colégio, do mesmo jeito que chega do colégio, volta, vai no outro dia, não conversa, não fala, não diz, não obra. Aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. As companhias não são das mais legais possíveis. Porque hoje as escolas que estão aí, os ensinamentos escolares é totalmente deturpado da palavra de Deus. Lá no Rio Grande do Norte, na minha terra, uma determinada pedagoga esquerdista, ela trouxe para dentro, agora recente. Ela trouxe para dentro da sala de aula uma espécie de formulário. E o formulário era esse. Qual? Uma apresentação de como que os adolescentes, os pré-adolescentes e o pós-adolescente teriam que se comportar, com a cartilha. Uma cartilha totalmente voltada para o homossexualismo, para o lesbianismo, toda voltada para esse lado. E ainda indicava os tipos de vídeos que as crianças, o adolescente tinham que assistir dentro da sua casa. E ainda dizia, porque não é o seu pai nem a sua mãe que tem que dizer qual é o seu gênero. Você tem que se descobrir. Está aí, lá no Rio Grande do Norte, agora, recente. E aí, como é que eu, como pai, você como mãe, como obreiro da casa de Deus, vai fazer com que seu filho, sua filha cresça dentro da casa do Senhor, com essa identidade cristã, sem você ter um diálogo com seu filho, um diálogo com a sua filha? Faz quanto tempo que você não conversa com sua filha? Faz quanto tempo que você não conversa com os seus filhos? Faz quanto tempo que você não pergunta para ele, está tudo bem, meu filho? Vai tudo bem, minha filha? Como é que está na escola? Está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui. Sou seu pai, sou sua mãe. O que é que você está precisando?
Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época muito trabalhosa. É sério o que eu estou falando aqui. Volto a ressaltar, é sério o que eu estou falando aqui. Aqui não tem super crente, por não ter super crente, você não é pai de super crentezinho, não. Não é. Uma vez que eu, você, nós, vós, temos essa postura aí, do ato que aconteceu com nós, nessa postura de identidade. É por isso, irmãos, que a logística de nascimento de nós cristãos é essa. Cada um que tem aqui começou pelo processo da adoção. O que é a adoção, pastor? A adoção é o ato e o efeito de sermos chamados filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 a seguir. Fomos regenerados. Tito capítulo de número 3, versículo 5. Abre aí bem rapidinho para nós. Meu Deus. Tito capítulo 3, versículo 5. Amém? Por gentileza. Não por obras de justiça. Praticada por nós. Segundo a sua misericórdia. Do Espírito Santo. Nós somos regenerados. Nós temos a redenção, temos a regeneração, temos a santificação. Abra aí 4 e 3 de Tessalonicenses, por favor. Qual é a vontade de Deus, pastor, para a minha vida? Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Versículo 3, porque essa é a vontade de a vossa santificação. Um crente santificado na presença de Deus, um obreiro santificado na presença de Deus é completamente diferente. A salvação, irmãos, ela tem pelo menos uma ideia primordial de 3 etapas. A etapa inicial da salvação é a porta. Jesus disse no capítulo 10 de João, nova a seguir: eu sou a porta das ovelhas. A porta de quem? E aquele que passar por essa porta, vai entrar por essa porta e vai achar pastagem, alimento, palavra de Deus. Depois que passarmos pela porta, nós temos a progressão caminhar, capítulo 14, versículo 6 de João. E disse-lhe Jesus: eu sou o... Perceba aqui que aqui é um artigo de definição, o. Ele está definindo o quê? Caminho. Você passa pela porta e continua esse processo salvífico pelo caminho. Por quê, pastor? Porque a nossa crença não é essa, que a graça ela é irresistível. Paulo disse no capítulo 2, versículo 21 de Gálatas: porque eu não aniquilo a graça de Deus. Então a graça de Deus ela pode ser aniquilada, ela pode ser resistida. Pelo nosso comportamento podemos não, sim ou não, alcançar o processo salvífico, ministerialmente falando. Em continuidade a isso, nós temos a glorificação. Abra aí, por gentileza, Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aos que chamou, predestinou, glorificou. Essa glorificação, ela
ela é decorrente do seu comprometimento na sua vida com Cristo aqui na terra. Volta a dizer, do seu comprometimento, da sua conduta de vida cristã aqui na terra. É aqui onde você vai perolizar a sua coroa no céu, para receber no céu. Porque você no céu não tem, irmãos, não tem. No céu não tem preguiça, não há preguiça no céu. A Trindade, ela não é preguiçosa, meus irmãos. O Pai não é preguiçoso, o Filho não é preguiçoso, o Espírito não é preguiçoso. Levantemos, obreiros, levantemos, irmãos, para trabalhar, para labutar na obra do Senhor. Já dizia o hino da harpa: trabalhai e orai na ceia. Somente até aí. Então, temos que obrar isso. Eu quero fazer essa pergunta. Você está de fato trabalhando na obra de Deus, na vinha do Senhor, na seara? Porque Jesus falou: grande é a seara, e poucos são os ceifeiros, os servientes, os trabalhadores. E para você trabalhar, você precisa de ferramentas adequadas para o trabalho que Ele lhe confiou. Às vezes o trabalho que Deus confiou o pastor Wesley é um trabalho mais árduo, é um pastor presidente, é o pastor da igreja. Às vezes o trabalho que Deus me confiou é o trabalho da evangelização, de um evangelista, da pregação. Às vezes o trabalho que Deus me confiou a esse momento, esse trabalho ele vai crescendo. Você, quem trabalha aqui, empresa aqui, por gentileza aqui? Pois é. Quando você entrou nessa empresa aí, fala aí alguém aí que trabalha numa empresa, que tem um cargo na empresa aí. Fala aí alguém. Eu trabalho na empresa, o cargo tal. Pode falar. Hã? Desculpa? Hã? O senhor entrou lá, o senhor era isso aí? Você está entendendo? Você vai galgando, você vai crescendo. Mas você vai galgando, vai crescendo com o quê, pastor? Com aquilo que você faz. E quem é que vê? Outrem vê isso e vai lhe fazendo acrescentar isso. Eu tenho certeza absoluta que o pastor não colocou um líder de X departamento, seja das irmãs, seja dos varões, seja dos adolescentes, seja dos jovens. Um irmão que aceitou Jesus Cristo tem 2, 3 meses. É assim, pastor? Hã? Não é? É porque eu não consigo ver, né? Não é? Por quê? Porque a coisa aqui não é bagunçada, irmão. Porque aqui, a coisa aqui é diferente. Isso aqui tem o quê, pastor? Aqui tem disciplina, tem hierarquia, aqui tem a graça de Deus, aqui tem a instrução do Espírito de Deus na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, do servo de Deus, da serva de Deus, para que possa instruir eles a colocar na determinada posição, determinado lugar. Quantos querem crescer na obra do Senhor? Eu vou repetir, quantos querem crescer na obra do Senhor? Então, se você quer crescer na obra do Senhor, você tem que caminhar, irmão, no caminho disso que eu estou falando aqui, no caminho de comprometimento, de identidade cristã e de obediência. Como é que você quer crescer na obra de Deus? Se você não quer obedecer a quem Deus colocou de frente à obra de Deus. Então, portanto, que possamos se auto renovar com a presença de Deus, que possamos ser reavivados, que possamos entender que a obra do Senhor precisa desse avivamento, e esse avivamento ele é um avivamento individual e se torna coletivado. Você aviva o irmão da direita, o irmão da direita aviva da esquerda à direita, a esquerda do lado, de frente, porque, irmão, não tem como, irmão, um crente avivado, aonde ele está, outros se autoavivam por causa da ação dele.
Aí eu pego na mão do, como é o nome da amada? Balbino. Aí eu pego na mão do presbítero Balbino aqui, meu irmão, vamos comigo, nós vamos enfrentar essa obra aqui, o pastor nos colocou aqui nessa situação aqui, nós vamos enfrentar, vamos vencer, e a obra do Senhor vai ser feita. Vai ser feita. Agora fica, me ajuda aqui? Agora fica o seguinte, aí alguém falou, aí disse assim, bota a mão nos olhos. Aí o pastor disse assim, irmão, eu estou precisando aqui no sábado aqui, eu quero fazer um mutirão aqui. Fazer um mutirão aqui, e nós estamos precisando aqui de trabalhadores. De homens fiéis. De mulheres fiéis. Nós estamos precisando aqui na obra do Senhor. Aí começa a aparecer um, aparece outro, aparece um, aparece outro. Aí tem aqueles que ficam com seus olhos espirituais trancados, fechados, e ele fez, não, pastor, eu trabalhar? Pastor, quer que eu vá trabalhar de graça? E não é assim, irmãos. Por quê? Porque isso aqui é a obra do Senhor. Agora, quando ele tem os olhos desvendados, pela graça de Deus, por o princípio da obediência, quando ele fala, pastor, estou com o senhor, pastor, o que o senhor está precisando? Para o que der e vier, estou nessa obra, estou contigo, não abro, eu estou na presença de Deus aqui, e com o Senhor nós caminhamos, e a obra de Deus cresce comigo, cresce contigo, para a glória do nome de Jesus. Então todo esse processo necessita disso, do seu comprometimento como obreiro, comprometimento como serva de Deus, comprometimento ministerial. Esse comprometimento ministerial meu e seu, primeiro é com Deus, e esse Deus que pediu esse comprometimento ministerial, amplia-se aqui embaixo na terra. Quantos entendem que já cresceram na obra de Deus desde que confessaram a Cristo Jesus, por gentileza? Só que essa posição que você está agora de crescimento, Deus ele quer fazer você se desenvolver e crescer mais ainda. O crescimento ele é infinito. Pastor, ele é infinito no sentido de quanto nós estivermos aqui, cada dia que passa você vai crescendo um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Um pouco mais. Hoje eu estou vendo aqui, essa igreja aqui está com o quê? Está com as poltronas. Com essas luzes de croica. Daqui a pouco eu volto aqui, daqui um tempozinho aqui, eu volto aqui, aí tem uma espécie de fala, de dita, de um crescimento maior do que isso aqui. Crescimento tanto de igreja, quanto de templo, quanto crescimento de crente, de cristãos na casa do Senhor. E eu volto a dizer, e você vai falar para o seu irmão, diga para ele que está do seu lado, você não cresce sozinho. Diz, você não cresce sozinho. Você precisa de mim, e eu preciso de você. E nós dependemos de Deus. Eu já falei isso uma outra determinada vez para trás, e lá na minha residência eu sempre falo. A minha esposa vê assim, umas fotos assim, e a minha esposa diz assim, Nilson, eu acho tão bonito o pastor Wesley lá, e o que eu estou falando aqui é diante de Deus, fulmine-me Deus se o que eu estou falando aqui é mentira. Eu acho tão bonito lá o pastor Wesley e a pastora Valdete, o jeito que eles são, a forma que eles são. Irmãos, a minha esposa está lá em Goiânia, Goiás. A minha esposa faz um pouquinho de tempo que ela não vem aqui. Eu quero ter o prazer, no final do ano ou no ano que vem, se Deus quiser, se eu vir outra vez aqui, eu quero poder trazer ela. E lá nessa distância, a minha esposa consegue traçar esse testemunho acerca desse casal, acerca desses servos de Deus. Agora, olha a distância que a minha esposa está. Agora, imagine, irmãos. Imagine, eu, você, nós e vós que estamos aqui.
Porque é gratificante, irmãos. As pessoas veem Deus em nós, em mim, em você, pelo nosso comportamento. Olha, nós já começamos o ano. Tire esse ano, se aplique a ler a Bíblia esse ano. Lê a Bíblia toda dentro de um ano. É 3 capítulos por dia só isso. Quando você chegar no final do ano, você vai ter lido a Bíblia toda. Quantos dos irmãos aqui têm 40 anos de fé? 30 anos de fé? Amém. 20 anos de fé? 15 anos de fé? 10 anos de fé? 5 anos de fé? Ou 3 anos de fé? Então, olha aí, esses que têm 3 anos de fé, esses que têm 5 anos de fé, se você tivesse esse comprometimento de ler a Bíblia em um ano, você já tinha lido a Bíblia 5 vezes. Esse de 10 já tinha lido a Bíblia 10 vezes, toda. Esse de 15 já tinha lido a Bíblia 15 vezes, toda. O de 20 vezes toda a Bíblia. Então precisamos se abagagiar, se comprometer em ler a palavra de Deus, em ler a palavra do Senhor. Eu tenho aqui aproximadamente alguns minutos, e eu quero dos irmãos, independentemente do assunto aqui, eu quero dos irmãos aqui, que os irmãos perguntem alguma coisa. E se eu tiver responsivo da resposta, eu quero poder comunicar aos irmãos, participar os irmãos da resposta. Ou se você não tiver hoje aí, você pode também fazer em casa com um papelzinho aí, a sua pergunta, e você traz a sua pergunta, coloca aqui, e nós vamos inquirir, relacionar a pergunta, e vamos responder a pergunta. Quantos entendem que temos que crescer mais e mais? Diga amém. Quantos entendem que nós temos que se comprometer mais em leitura da palavra de Deus? Diga amém. Quantos entendem que nós temos que ter um relacionamento maior com a nossa família, com a nossa casa? Diga amém. Quantos entendem que nós temos que respeitar, elogiar as nossas esposas? Diga amém. E as esposas, os seus esposos, diga amém. É porque eu sou homem, macho, entendeu? Sou aquele todo, não sou, entendeu? Então, você perdura nisso aí. Alguém tem alguma inquirição, alguma interrogação? Fique de pé comigo aí, que já vai perdurar às 10 horas. Meu Deus, você me perdoa o horário, tá, presidente? Voou aqui que eu nem... Só me perdoa em nome de Jesus? Então, glória a Deus, hein? Fui perdoado, pelo menos, né? Mas já falou o recado, né? Não, mas nós não passa, não. Coloca a mão aí no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja, aqui estamos em tua presença, meu Deus, nesse primeiro dia dessa escola bíblica de obreiros e membros, meu Deus. Deus, eu quero te pedir nessa hora a tua graça, a tua unção, o teu poder, o teu azeite, que na vida de cada um que está aqui nessa noite, meu Deus, o Senhor começa a derramar uma virtude do teu Espírito Santo, que o Senhor comece, meu Deus, a renovar, a restaurar, meu Deus, a fazer milagre, ó Pai, porque mesmo em escola bíblica o Senhor opera com teu Espírito que é santo. Oh, Espírito de Deus, começa a encher agora, meu Deus, começa a tocar agora, Senhor, começa a fazer milagre, começa a produzir maravilhas do teu Espírito Santo, ó Pai, começa agora, Pai, a produzir proezas da tua glória e da tua presença, que aonde estiver, meu Deus, um crente, um servo, uma serva, um obreiro, uma obreira, cheio do teu Espírito, ó Pai, que ele comece agora a sentir a tua glória, a tua presença, e que tua glória e que tua presença, Pai, encher a ponto dele começar a dar glória a Deus, dar aleluia, dele começar a glorificar o teu nome, ó Pai, ele começa a receber azeite,
ele começa a receber azeite do teu Espírito que é santo, meu Deus, e ele sai daqui cheio, do teu Espírito que é santo, meu Deus. Vai agora, Pai, trabalhando, ó Pai, nos membros superiores, vai agora trabalhando nos membros inferiores, vai agora, Pai, manifestando a tua presença no meio de nós, porque nós dependemos da tua presença, nós dependemos da tua graça, da tua unção, ó Pai. Nós somos leitores da tua palavra, ó Pai. Nós temos a teologia, mas nós temos também o fogo do teu Espírito Santo. Receba fogo do Espírito de Deus, receba azeite do Espírito Santo. Então, glória a Jesus. Eu vou dar 10 segundos para você adorar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Abre a sua boca glorificando a Jesus, porque, Pai, começa agora a tirar todo o cansaço, começa agora, Pai, a tirar toda a fadiga, Pai, no nome de toda a tristeza, e enche do teu Espírito que é santo nesta hora, Pai. Faz um milagre, faz proezas, faz maravilhas do teu Espírito Santo, ó Pai, e traz-nos amanhã, Pai, para glorificar o teu nome, ó Pai. Aprendemos mais da tua palavra. Traz amanhã na noite da manhã, meu Deus, e nos inspira, Pai, nos dá inspiração para falar nesse segundo tópico para a glória do nome do Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Aleluia. Levante a sua mão para o céu e diga assim comigo: a minha vitória nessa noite é completa, porque o meu Deus é completo. Se foi de coração que você acabou de dizer, dê um glória bem gostoso aí para o nome de Jesus.